Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar produção audiovisual e publicidade e propaganda com foco total em concurso, especialmente no contexto institucional e de comunicação pública. Eu vou te explicar fundamentos de comunicação e publicidade, planejamento e campanhas, briefing e conceito criativo. Depois, produção audiovisual do roteiro após, captação de imagem e som, edição e finalização, design gráfico e identidade visual, comunicação digital e mídias sociais com métricas, gestão de projetos, e fechando, ética, transparência, legislação, direitos autorais e uso de imagem. Começando por comunicação e publicidade. A base é entender comunicação social como um processo de produção, circulação e disputa de sentidos. Publicidade é comunicação persuasiva planejada, voltada a influenciar percepções e comportamentos, enquanto comunicação institucional busca construir relação de confiança entre uma instituição e seus públicos, explicando ações, serviços, orientações e posicionamentos. Em prova, a banca gosta de cobrar teorias aplicadas de forma prática. Um modelo linear de comunicação ajuda a pensar em emissor, mensagem, canal, receptor e ruído, mas a comunicação contemporânea é mais interativa, com feedback imediato, algoritmos de distribuição e interpretação situada no contexto cultural e político. Isso muda a forma de planejar campanhas. Não basta emitir mensagem, você precisa garantir entendimento, reduzir ruído e lidar com reinterpretações em rede. Comunicação pública e governamental é um eixo central em concursos. Comunicação pública não é propaganda pessoal e não é marketing de governo. Ela deve servir ao interesse público, informar direitos, orientar serviços, prestar contas, ampliar transparência e fortalecer participação social. Ela se conecta diretamente com a Lei de Acesso à Informação, com o princípio da publicidade na administração e com a obrigação de comunicação clara e acessível. Em prova, o ponto-chave é em pessoalidade e utilidade social. A peça pública deve promover serviço e política, não pessoa. E deve ser verificável, com dados e fonte, sem distorção. Comunicação institucional e divulgação científica entram quando a instituição precisa traduzir conhecimento técnico para públicos diversos. Divulgação científica exige rigor, mas também linguagem acessível, exemplos e visualização. A banca costuma cobrar que simplificar não é deturpar. O desafio é manter precisão e reduzir jargão, criando compreensão sem perder método e evidência. Publicidade institucional, educativa e de utilidade pública é um bloco muito cobrado. Institucional fortalece identidade e reputação da instituição, explicando missão, valores e entregas. Educativa busca mudança de comportamento e prevenção, como saúde, trânsito e meio ambiente. Utilidade pública é serviço direto, orientar prazos, procedimentos, riscos e como agir. Em prova, a banca valoriza campanhas de utilidade pública por serem objetivas, com chamada para ação clara, linguagem simples e foco na vida real do cidadão. Identidade institucional e gestão de marca entram porque comunicação integrada depende de consistência. Identidade é como a instituição se apresenta, seus valores e tom de voz, além de elementos visuais como logotipo, cores, tipografia e padrões gráficos. Marca é percepção pública, construída ao longo do tempo. Em órgão público, marca não é vender, é construir confiança, previsibilidade e clareza. Gestão de marca envolve padronização e governança de uso, para evitar que cada setor crie uma marca própria e fragmente a identidade institucional. Planejamento estratégico de comunicação é transformar objetivos institucionais em ações de comunicação. Você define públicos, mensagens-chave, canais, cronograma, orçamento e indicadores. A banca cobra muito a diferença entre objetivo de comunicação e objetivo de negócio. Objetivo de comunicação pode ser aumentar conhecimento sobre serviço, reduzir dúvidas, melhorar adesão a uma campanha, reduzir desinformação, melhorar reputação. E para cada objetivo você escolhe estratégia e métrica. Elaboração de campanhas publicitárias segue um fluxo. Primeiro vem briefing, que documenta o processo de alinhamento, problema, objetivo, público, contexto, mensagem, restrições legais, tom, prazo, orçamento e canais. Depois vem conceito criativo,
que é a grande ideia que organiza a campanha e dá unidade às peças. Em seguida vem desenvolvimento de peças, que é transformar conceito em formatos, como vídeo, spot, cartaz, post, landing page, infográfico. E depois vem avaliação de resultados, medindo alcance, engajamento, lembrança, conversão e impacto, conforme o objetivo. Em prova, a pegadinha é confundir alcance com impacto. Uma campanha pode ter muito alcance e pouco efeito se mensagem não for clara ou se não houver chamada para a ação e facilidade de acesso ao serviço. Agora vamos para a produção audiovisual, que é o bloco mais técnico. Linguagem audiovisual é a combinação de imagem, som, ritmo e montagem para contar uma história ou transmitir uma mensagem. Narrativa visual é como você organiza cenas e planos para guiar a atenção, criar significado e provocar emoção ou compreensão. Em audiovisual institucional e educativo, o objetivo é clareza e confiança, então você precisa equilibrar linguagem atrativa com informação correta. Fundamentos de roteiro e storytelling são essenciais. Storytelling não é inventar história, é estruturar narrativa com começo, desenvolvimento e fechamento, com problema, contexto, solução e chamada para ação. Em vídeo institucional, você pode trabalhar com quem somos, o que fazemos, porque isso importa e como acessar o serviço. Em vídeo educativo, você trabalha risco, orientação, exemplo e reforço. Roteiro literário descreve narrativa e falas. Roteiro técnico detalha planos, movimentos de câmera, iluminação, som, locações, atores, arte, tempo e necessidades de produção. A banca costuma cobrar que roteiro técnico é o que permite execução organizada e reduz improviso. Storyboard e planejamento de produção entram como ponte entre roteiro e gravação. Storyboard desenha ou descreve quadro-chave, ajudando a equipe a visualizar planos e transições. Planejamento inclui cronograma, lista de cenas, ordem de gravação, locações, autorizações, equipe, equipamentos, figurino, objetos, plano de captação de áudio e plano de contingência, como chuva e ruído. Em concurso, gestão de equipe e de recursos é muito cobrada, porque produção audiovisual falha muito por falta de planejamento, não por falta de criatividade. Direção, produção e coordenação de equipes envolvem papéis. Direção toma decisões criativas e conduz narrativa e performance. Produção organiza logística, cronograma e orçamento. Coordenação garante que fotografia, som, arte e edição estejam alinhados ao objetivo. Em prova, a banca valoriza a ideia de que audiovisual é trabalho coletivo e exige comunicação clara e hierarquia funcional para evitar caos no set. Formatos e gêneros audiovisuais incluem institucional, documental, educativo, jornalístico e publicitário. Institucional apresenta organização e serviços. Documental aprofunda, mostra realidade e contexto. Educativo ensina, orienta, treina. Jornalístico informa com linguagem factual. Publicitário persuade, geralmente com linguagem mais emocional e foco em campanha. Produção para televisão, cinema, internet e mídias digitais muda formato, duração, ritmo e especificação técnica. Para a internet, vídeos tendem a ser mais curtos, com gancho rápido, legendas e adaptação para celular. Para TV e cinema, você tem padrões técnicos e narrativa mais linear. Agora técnicas de captação de imagem e som. Fundamentos de fotografia e cinematografia incluem exposição, que depende de abertura, velocidade e ISO, além de composição e foco. Enquadramento e composição organizam o que aparece na tela e como o público lê a cena. Você trabalha a regra dos terços, linhas guia, profundidade, equilíbrio e direção do olhar. Movimentos de câmera, como panorâmica, tilt, traveling e zoom, têm efeito narrativo e precisam ser usados com intenção, não por enfeite. Iluminação é decisiva. Sem luz boa, não há imagem boa. Você precisa entender luz principal, preenchimento e recorte, além de temperatura de cor e controle de sombras. Em vídeo institucional, iluminação deve ser limpa e confiável, evitando sombras duras e aparência amadora. Captação de áudio é onde muita produção erra. Microfonação adequada é essencial. Lapela para entrevistas, shotgun para captação direcional, microfone de mão em ambientes ruidosos. Gravação de som exige controle de níveis, ruído,
vento e reverberação. Em prova, a banca costuma cobrar que áudio ruim derruba a qualidade percebida mais do que imagem mediana, então prioridade é garantir captação limpa e depois tratar na pós. Operação de equipamentos audiovisuais entra como noção de câmera, lentes, tripé, gimbal, gravador, interface, fones, iluminação e acessórios. Direção de fotografia organiza a estética visual, com decisão de luz, lente, cor, contraste e movimento. Direção de arte organiza cenário, figurino, objetos e identidade visual, garantindo coerência com marca e mensagem. Edição e pós-produção são onde a mensagem ganha forma final. Montagem organiza planos para criar ritmo, continuidade e narrativa. Continuidade evita saltos de eixo, cortes confusos e incoerência temporal. Ritmo depende do objetivo. Vídeo educativo pode ser mais didático, com pausas e reforços. Vídeo publicitário pode ser mais rápido. Tratamento e edição de áudio incluem equalização, redução de ruído, compressão e mixagem, além de trilha e efeitos com cuidado legal. Correção e colorização ajustam cor e contraste para consistência entre cenas, com cuidado para não falsear realidade em conteúdo institucional. Inserção de gráficos e animações, como legendas, lower tiers, mapas e números, é muito cobrada porque aumenta clareza e credibilidade, especialmente em comunicação pública e científica. Finalização e exportação exigem escolher codec, resolução, taxa de quadros, áudio e proporção, como 16:9, 1:1 e 9:16, conforme plataforma. Em prova, o ponto é entender que cada canal exige formato e compressão adequados. Produção gráfica e design aplicado à comunicação entra com princípios de design, tipografia, cor, composição e hierarquia visual. Tipografia precisa ser legível e consistente. Cor comunica emoção e também padroniza a identidade. Composição organiza a leitura e destaca a mensagem principal. Hierarquia visual garante que o usuário veja primeiro o mais importante. Criação de peças gráficas para campanhas institucionais inclui cartazes, folders, banners, relatórios visuais, posts, thumbnails e templates. Materiais impressos exigem padrão de impressão e resolução. Digitais exigem otimização e responsividade. Identidade visual aplicada garante consistência entre peças e canais. Motion graphics e animação gráfica entram para explicar processos, mostrar dados e tornar conteúdo mais didático, muito usado em educação e divulgação científica. Comunicação digital e mídias sociais é outro bloco grande. Produção de conteúdo para plataformas digitais exige entender público, algoritmo, linguagem, frequência e interação. Estratégias incluem calendário editorial, séries de conteúdo, storytelling em episódios, cobertura de eventos e campanhas. Linguagem para web e móvel exige síntese, escaneabilidade, legendas, acessibilidade e clareza. Planejamento de conteúdo e engajamento envolve definir metas, como alcance, cliques, mensagens recebidas, e também estabelecer protocolos de resposta e moderação. Métricas e análise de desempenho incluem alcance, impressões, taxa de engajamento, retenção em vídeo, cliques, conversões e sentimento. E a adaptação de conteúdo para diferentes plataformas é essencial, porque o mesmo vídeo não funciona igual em todas. Você corta, legenda, muda proporção, ajusta ritmo e chamada. Planejamento e gestão de projetos de comunicação fecham com método. Etapas incluem diagnóstico, objetivos, estratégia, plano de ação, produção, publicação, monitoramento e avaliação. Em projetos audiovisuais e publicitários, cronograma e orçamento são críticos. Pré-produção, produção e pós, com custos de equipe, locação, transporte, equipamentos, direitos e mídia. Gestão de recursos é garantir o essencial sem desperdício. Avaliação de impacto deve olhar não só métricas de vaidade, mas resultado de verdade, como aumento de adesão, redução de dúvida, melhoria no acesso ao serviço e mudança de comportamento, dependendo da campanha. Por fim, comunicação pública e ética profissional. Princípios de comunicação pública incluem transparência, interesse público, acessibilidade, impessoalidade e prestação de contas. Transparência e acesso à informação exigem linguagem clara, dados verificáveis e canais oficiais. Ética na comunicação e na publicidade envolve não manipular, não desinformar,
Não discriminar e respeitar direitos. Legislação relacionada inclui direitos autorais, uso de imagem e propriedade intelectual. Você precisa de autorização de uso de imagem quando aplicável, cuidado especial com crianças e pessoas vulneráveis, e respeito a licenças de música, fotos e vídeos. Políticas públicas de comunicação governamental reforçam que comunicação deve servir ao cidadão e ao interesse coletivo. Se você guardar um resumo para a prova, guarda este. Publicidade institucional e produção audiovisual em órgão público começam com planejamento e briefing, passam por conceito criativo e desenvolvimento de peças, exigem técnica de imagem e som, edição e design com identidade visual, adaptação para digital e análise por métricas, e são sustentadas por ética, transparência, LAI, direitos autorais e uso responsável de imagem e dados.